Graça e paz, queridos. Amém. Que bom que estamos reunidos no primeiro final de semana de setembro para celebrar ao Deus que nos deu independência. Amém? Que também não nos esqueçamos de orar pelo nosso país. Que o Senhor também o torne independente de todos os seus pecados e abençoe a todas as famílias com a graça do Evangelho. Posso ouvir um amém? Amém, amém, amados. Agora vamos abrir a palavra do Senhor. Abra comigo na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5. Normalmente, nós pregamos aqui na nossa igreja textos inteiros da Bíblia, livros inteiros da Bíblia, mas sempre vamos abrir exceções para estudar temas importantes, relacionar o tema ao longo da Bíblia, fazer o que chamamos de teologia do tema, teologia do casamento. Vamos partir de Efésios, voltaremos sempre para Efésios, mas vamos sair e fazer links com outras passagens das Escrituras. Hoje nós vamos ler apenas 2 versos de Efésios capítulo de número 5, os versos 31 e 32. Você já teve a sensação que o casamento é um grande mistério de Deus? Um amigo recém-casado saiu mais cedo do trabalho por volta de 10h30 da manhã e resolveu fazer uma graça com a esposa. Recém-casado, aquelas coisas, do início do casamento, bem meloso, coisa do tipo: amorzinho, saí mais cedo e hoje eu vou comprar o almoço, você não precisa se preocupar. E ele pensou que estava fazendo grande coisa. Do outro lado da linha ela disse: ótimo, meu amor, que bom, compre o almoço, vai ser uma bênção. E ele perguntou: o que você quer almoçar? Ela respondeu: qualquer coisa. O que é que você entenderia por qualquer coisa? Qualquer coisa. Ele foi ao restaurante e comprou o que para ele era precioso. Chegou em casa, colocou o almoço sobre a mesa e foi ao banheiro lavar as mãos. Quando ele estava voltando, ele ouviu um grito. Era a esposa: bode! Como é que você compra bode? Ele gritou de lá: não é bode, é cordeiro. É bode? Não é bode, é cordeiro, eu tenho certeza. Como é que você me faz uma coisa dessas? Como é que você me traz bode para o almoço? E ele respondeu: mas você não disse que eu poderia comprar qualquer coisa? E ela disse: qualquer coisa menos bode, meu amigo. Um pastor amigo, eu acho que ele contou isso aqui na igreja, quando esteve entre nós. Precisava sair para fazer algumas visitas, ir ao seminário e voltar para a igreja. E antes de sair de casa, ele foi à esposa e disse: amor, você vai precisar do carro hoje? E ela disse: não, eu posso ir para o trabalho caminhando, apenas algumas quadras. E ele entendeu que estava tudo bem. Ele a beijou e saiu. Quando estava na primeira esquina, um pouquinho ainda, bem pertinho de casa, a filha dele mais velha ligou: pai, como é que você faz uma coisa dessa? Você foi trabalhar e mamãe vai para o trabalho caminhando? Mas filha, ela disse que estava tudo bem. Eu perguntei: amor, eu posso usar o carro? E ela disse: pode. Pai, aprenda o mistério das mulheres. Quando mamãe diz sim, ela está dizendo não. E quando ela diz não, ela está dizendo sim. Ele ficou louco. Como é que pode uma coisa dessas? Quando ela diz sim, eu tenho que entender não. Quando ela diz não, eu entendo sim. Já teve a sensação de que o casamento é um grande mistério? Estas coisas, estes exemplos são bem simples do dia a dia do casamento, mas eu sei que há outros bem mais profundos, complicados, complexos, que nos deixam com esta sensação: o casamento é um grande mistério. Um dos textos que eu estou usando para pregar esta série é o texto do Dr. Timothy Keller, O Significado do Casamento. E bem no início, falando deste mistério, ele diz o seguinte: por vezes
depois de um dia longo e difícil de tentativas, de entender um ao outro, vocês caem exaustos na cama e não tem outra coisa a fazer senão suspirar com Paulo: grande é este mistério. Há ocasiões em que seu casamento parece um enigma sem solução, um labirinto no qual vocês se sentem perdidos. Já viu o casamento assim? Como um enigma sem resposta, um labirinto onde você está perdido. Qual seria o grande segredo do casamento? O que pode fazê-lo funcionar? O que pode torná-lo melhor? O que pode abençoar o seu casamento e o meu casamento? É sobre isso que nós vamos estudar hoje, começando, ou a partir do texto de Efésios capítulo 5. Eu quero ler com vocês 2 versos, 31 e 32. O apóstolo Paulo diz: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Vamos orar, queridos. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença. Primeiro domingo do mês, domingo no qual nós participamos da Tua mesa, a mesa da comunhão. Obrigado pelos irmãos que aqui estão. Obrigado pelos irmãos que trabalharam ao longo de toda a semana para nos deixar este lugar como nós vemos hoje. Muito obrigado por suas vidas, seus dons e seus talentos. Muito obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Ade Souto, que nos conduziu também em canções com a sua família de maneira abençoada. Agora que nos voltamos para a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção, o Teu auxílio e a Tua misericórdia. Dá que o Teu Espírito tenha liberdade entre nós. Esclarece-nos a Tua palavra e aplica o Teu conselho aos nossos casamentos, de modo que nós saiamos daqui abençoados para a glória do Teu nome e para a alegria dos nossos corações. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. E amém. Vamos a outros textos, mas sempre voltaremos a Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. E por isso é importante apenas esclarecer algumas coisas. Paulo tem um padrão de escrita. Ele sempre fala do Evangelho para a aplicação do mesmo. Ele sempre explica o Evangelho para depois aplicar o Evangelho. Em Efésios não é diferente. Os 3 primeiros capítulos desta pequena carta falam de como o Evangelho nos torna família de Deus, povo de Deus, igreja de Deus, desde uma eternidade passada, onde Deus, quando Deus sonhou conosco, pensou em nós, nos predestinou para esta relação, até o dia em que isso se deu por carne e sangue na nossa história, quando nascemos de novo e nos tornamos visivelmente filhos de Deus. Os 3 primeiros capítulos cobrem esta parte: o que Deus fez em Cristo para nos tornar família de Deus. Os 3 últimos falam de como esta família vive hoje, alcançada por Cristo Jesus. Nova sociedade de Deus, como pessoas, comunidades, igrejas e famílias cristãs devem viver. Ele fala da igreja, ele fala de batalhas espirituais, ele fala de igrejas, e no âmago desta seção ética nós temos o que Deus pensa acerca da família: pais e filhos, maridos e mulheres, deixando por agora a relação entre pais e filhos de lado e focando na relação entre homem e mulher, marido e esposa,
nós vamos começar esse estudo perguntando às Escrituras qual é o grande segredo do casamento. Segundo o texto que lemos, e segundo toda a Bíblia, o grande segredo do casamento não está em você. O grande segredo do casamento não está no casamento em si. O grande segredo do casamento não está na pessoa com quem se casa. O grande segredo do casamento, diz o texto bíblico aqui e em todas as suas partes, se acha em Deus e em sua bendita palavra. Nos voltaremos para a palavra de Deus, para ouvir o que Deus pensa acerca desta instituição quase que sagrada aos seus olhos. E vamos perguntar constantemente o que Ele tem a nos ensinar. Um grande pregador do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, pensava exatamente como Paulo. Alguém o procurou ao término do culto e perguntou ao reverendo: qual é o grande segredo do casamento? E eu não falei com sotaque. Fiz isso, Bel, agora? Fiz um pouquinho, né? Mas o Charles foi normal. Só o Spurgeon saiu meio com sotaque. Está dizendo isso porque eu participei de um casamento e na hora, gente, eu fui citar o bendito do Spurgeon e eu falei com sotaque, né? Charles Haddon Spurgeon. E Bia era da minha. Quando eu terminei o casamento, Bia chegou para mim e disse: pai, que foi aquilo, hein? Charles Haddon Spurgeon? Não podia só falar Spurgeon, não? Eu não fiz isso agora não, Bel, só um pouquinho. Mas chegaram ao reverendo Spurgeon e perguntaram: reverendo, qual é o grande segredo do casamento? E ele disse o seguinte: quando uma família é governada pela palavra de Deus, nós podemos chamar os anjos para se hospedarem conosco, que eles se sentirão à vontade. O grande segredo do seu casamento e do meu casamento é o Senhor e a sua palavra. Amém, queridos? 3 verdades introdutórias da nossa série de mensagens, 3 verdades introdutórias sobre este grande segredo, Deus e sua palavra, sobre o casamento. E as 3 verdades estão na 2ª página do seu boletim. A primeira delas são coisas básicas, aparentemente óbvias, mas que nós negligenciamos. A primeira verdade, a declaração mais fundamental que nós podemos fazer do casamento, é que ele é uma criação de Deus, uma obra de Deus, criação original do Senhor. Amém? Esta é a declaração mais fundamental que podemos fazer do casamento. Qual é a importância de se fazer esta declaração? Chegaremos lá em poucos minutos. Primeiro eu quero saltar deste texto de Efésios, quando Paulo diz no verso 21: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Esse texto, dentro do contexto imediato, claro, que fala sobre o amor, o cuidado e a grande união que homem e mulher vivem no casamento. Mas esse texto está em outros textos da Bíblia. Jesus usou esse texto. E este texto apareceu em primeiro lugar em Gênesis, no início de todas as coisas, no início do casamento. Eu quero apresentar a vocês 4 verdades básicas sobre a criação do casamento. E aqui eu estou citando John Piper em seu livro Casamento Temporário. A primeira grande verdade acerca da criação do casamento é que ele foi projetado na mente do Senhor. E nós vemos isso bem no início de todas as coisas, capítulo 1 de Gênesis, verso 27, não precisa abrir. O texto diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou, diz o verso 28, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. No início de todas as coisas, o Senhor projetou esta união, criando homem
e mulher. No capítulo 2, uma espécie de retorno ao início de todas as coisas, com foco na humanidade, nós vemos a ação direta de Deus na criação do casamento. Porque diz o texto no verso 18: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Note a ação dominante de Deus. Ele viu que não era bom que o homem estivesse só, e ele disse: eu vou fazer uma mulher para ele. Será que ele fez? Versos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Quem fez a mulher para o homem? Deus. E isso foi tão bom, tão maravilhoso, que Adão disse: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Conseguiu ver a ação de Deus. No início criou o homem e mulher. Depois de criar o homem, criou uma mulher para o homem. Deus fez isso. Estava em sua mente. Segunda verdade acerca da criação do casamento, Deus, verso 22, nos diz isso: foi o primeiro pai a levar uma filha ao altar do casamento. Depois de criar Eva, o texto diz que o Senhor a levou até ele. O Senhor não a escondeu, não brincou de esconde-esconde, não se viu no direito de, por ter criado Eva, ficar com ela para si. O Senhor criou Eva e a levou a Adão, sendo ele aqui o primeiro pai a levar sua filha ao altar do casamento. Ele criou o homem e mulher, criou o casamento em sua mente, ou o projetou em sua mente. Ele levou Eva ao altar. Mas uma terceira verdade sobre a criação: foi Deus quem trouxe o casamento à existência. Foi Deus quem realizou esta grande cerimônia no início. Pois diz o verso 24: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Talvez você me diga: isso é uma narrativa. O autor sagrado está narrando algo. Sim, eu sei. É óbvio que aqui é o autor sagrado Moisés que está falando acerca do casamento. E Jesus pensava assim também, mas pensava mais. Quando questionaram Jesus sobre o casamento, ele não disse: assim disse Moisés. Ele disse: vocês não conhecem o que Deus disse no princípio de todas as coisas? Deus disse: deixará pai e mãe, o homem, e se unirá à sua mulher, e com ela se tornará uma só carne. Quarta verdade: Deus é o personagem principal de todos os casamentos, e é Ele quem realizou o primeiro e realiza ainda hoje casamentos para a glória do seu nome. Verdade fundamental: Deus criou o casamento. Qual é a importância dela para você? Por que é importante dizer que Deus é o criador original do casamento? Eu acredito que a maior aplicação desta primeira verdade seja o fato de que precisamos aprender com o Criador. Se foi Ele quem criou o casamento, se foi Ele quem o fez no início de todas as coisas, e se Ele é Deus sábio, perfeito, nós precisamos aprender com Deus. Acredito que um dos maiores problemas de muitos casamentos esteja aqui. As pessoas, cristãs e não cristãs, seguem qualquer conselho, qualquer pessoa, qualquer livro, qualquer ideia de casamento, menos a ideia do seu Criador. Quer aprender sobre casamento, meu irmão, minha irmã? Volte-se para a palavra de Deus e estude com quem criou o casamento. Amém?
inicialmente, ou de start, eu quero fazer 3 relações, contrastes entre o que Deus pensa e o que o homem pensa popularmente. Vamos tocar nesses temas ao longo do mês, mas agora superficialmente, passando por cima, para ver o que o homem pensa e o que Deus pensa. Um primeiro equívoco popular na mente de muitas pessoas: a divinização do casamento. Há muitas pessoas entrando no casamento pensando que o casamento vai resolver todos os seus problemas. Há pessoas procurando o casamento para ser felizes. Há pessoas que querem o casamento para se sentirem realizadas. Colocam sobre o cônjuge uma pesada expectativa de realizá-lo completa, inteiramente. Meu irmão, o casamento não foi feito para substituir Deus. O seu casamento não é o seu Salvador, não é o seu Deus, não é a razão da sua alegria eterna. O seu cônjuge está impossibilitado de lhe dar tudo o que você mais precisa. Por que digo isso? Para evitar frustrações e decepções, para ajustar algumas coisas, porque algumas pessoas dizem: eu pensei que ele era tudo o que eu precisava, eu pensei que ela me realizaria sempre, eu pensei que ele jamais falharia, eu pensei que ela seria assim sempre. O casamento não foi feito para substituir Deus. Você não precisa do casamento, por exemplo, para ser inteiro, completo, realizado. Algumas pessoas ficam viúvas e nunca mais se casam. Outros recebem um dom de Deus para não casar. E alguns vivem suas infelicidades do divórcio e não querem mais relacionamento. E a ideia popular é: são incompletas, são insatisfeitas. Isto é mentira. Segundo a palavra de Deus, tudo o que você mais precisa se acha em Cristo Jesus. O seu casamento não vai salvar você. O seu casamento não vai realizar você plenamente. O seu casamento não vai resolver todos os seus problemas. Só Deus pode fazer isso por sua vida. Então não coloque o seu casamento no lugar de Deus. Isso é pecado, isso é errado e isso é esperar demais do seu cônjuge. Segundo a ideia popular, e aí eu estou citando as palavras do Dr. Timothy Keller neste livro, a ideia do romance apocalíptico, a ideia do romance de Hollywood, né? Aquela ideia do mar de rosas sempre. Alguns entram no casamento pensando que será sempre paixão intensa, paixão ardente, vai ser sempre como os finais dos filmes de Hollywood. E depois das primeiras semanas, começam a descobrir que não é sempre assim. E aí você pode ter um entendimento equivocado acerca do que é amor. Algumas pessoas pensam que quando acaba a paixão, se acaba também o amor. Eu não estou mais apaixonado, eu não sinto mais o calor, eu não sou tão atraído a esta pessoa como era no início. Como é que eu resolvo isso? A mente popular resolve descartando. Eu vou procurar um novo parceiro, uma nova parceira e vou viver uma nova paixão. Mas isso vai acontecer de novo. A paixão vai esfriar. As emoções vão mudar como a maré, subir e descer. E o que é que elas vão fazer? Abandonar o parceiro atual e procurar um outro, porque estão procurando algo surreal. Amor, segundo as Escrituras, vamos estudar mais sobre isso. Não é sentir apenas. É fazer. É decidir. É permanecer. É ser fiel, apesar das circunstâncias.
Quando Jesus foi à cruz por nós, irmãos, Ele não estava ardendo de paixão por nós. Ele estava agonizando. Se tivesse uma outra possibilidade, talvez Ele não teria ido para ali. Porque Ele perguntou ao Pai: é possível passar este cálice de mim? Isso é pesado demais para beber. E Deus disse não. E Ele disse: eis-me aqui. Mas Ele não estava ardendo de paixão. Ainda assim, diz o texto bíblico que Ele nos amou, entregando-se por nós para a salvação das nossas almas. Um bom remédio para reativar as emoções e os sentimentos do casamento é a ação. O cristão não é alguém que diz sinto, logo amo. É alguém que diz amo, logo sinto. Não são os sentimentos que provocam ações. São ações, biblicamente falando, que provocam os sentimentos de paixão. Em uma frase, não é a paixão que sustenta o casamento. É o casamento que sustenta e dá fogo à paixão. Amém, queridos? Amém. Terceira postura popular: gratificação pessoal. Nos séculos 18 e 19, muitas coisas começaram a receber redefinições, novas definições, à luz do iluminismo, e o casamento recebeu as suas. Até então, o casamento era algo público. As famílias tratavam de casamento. A partir do iluminismo, o casamento se tornou privado do indivíduo. E mais do que isso, antes o casamento era visto como uma instituição que abençoava a família. A partir do iluminismo, o casamento se tornou um meio de gratificação pessoal. O que quero dizer com isso? Pessoas estão se casando para encontrar a felicidade para si. Elas estão entrando no casamento pensando apenas em si. Como o outro pode me realizar? Como o outro pode me alegrar? Como o outro pode me completar? E isso é egoísmo. Isso não é o que a Bíblia ensina. O Senhor Jesus, resumindo os mandamentos em 2, Ele disse: amem a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu criei vocês para o outro. Coloquem-se em segundo lugar. Façam do outro primeiro e vocês encontrarão alegria. Implicação para o casal: se preocupe menos com você e mais com o cônjuge. Coloque-o em primeiro lugar e ele fará o mesmo com você. Você não foi criado para receber e nisso ser satisfeito. Você foi criado para dar louvores a Deus e nessa atividade ser satisfeito. Você foi criado para tornar o outro feliz e tornando o outro feliz, você será feliz. Amém, queridos? Eis a importância de declarar que Deus é o Criador do casamento. São algumas implicações, há centenas delas, e nós vamos estudar ao longo desta série. Uma segunda grande verdade acerca do segredo do casamento, agora seu propósito, porque ele existe. O casamento existe para manifestar Deus, ou para manifestar a glória de Deus. Sabia disso? Talvez alguns se assustem inicialmente, mas o final, fique aí, o final é alegria para o seu casamento. A origem do casamento é Deus, e o propósito do casamento é a glória de Deus. Tudo que Deus criou, Ele o fez primeiro para manifestar a sua glória. Chamar a nossa atenção para a sua glória, chamar a nossa atenção para a sua grandeza. O salmista nos diz no Salmo 19: os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento anuncia
as obras de suas mãos. O salmista está usando uma figura de linguagem. Os opostos, céus e terra, tudo que neles há, tudo existe para glorificar a Deus. Você vai ao mar, senta-se diante dele e começa a admirá-lo. Que força, que extensão, que beleza, que variedade de peixes. Ele não foi feito apenas para encantar você. Ele foi feito para chamar sua atenção para Deus. Então a atitude apropriada era: que lindo, que grande, que extenso, quanta variedade, como Deus é grande. Você sobe ao topo de uma montanha e se sente pequeno, frio na barriga. Você não deve apenas se sentir pequeno diante da grandeza da montanha. Você deve se sentir pequeno diante da grandeza de Deus, o dono daquela montanha. Tudo existe para chamar a nossa atenção para a glória de Deus. Em toda a criação, nada se compara ao casamento. Não há obra, não há criação, não há evento dentro dos relacionamentos horizontais que se compare à glória de Deus revelada no casamento. De tudo que Deus fez, o casamento foi escolhido para revelar o próprio Evangelho, a grande notícia de Deus para o homem pecador. É por isso, irmãos, é por isso que Paulo irrompe neste súbito de louvor e de perplexidade. Depois de falar do casamento, ele diz: este é um grande mistério. Antes que alguém pudesse dizer o casamento é um grande mistério, homem e mulher, ele diz: não só o homem e a mulher. Me refiro, porém, a Cristo e a sua igreja. Não sei se você sabia disso, mas o seu casamento existe em primeiro lugar para glorificar a Deus, dizendo ao seu cônjuge, aos seus filhos, aos seus vizinhos, aos seus irmãos, que Deus quer casar-se com o homem pecador. Paulo não é o único a dizer isso. O próprio Cristo tinha isso em sua mente. Ele considerava-se um noivo vindo para sua noiva. E antes de sua morte, ele usou uma mesa como esta, elementos como este. Quando pegou o cálice, o que ele fez? Ele fez uma jura de amor e uma promessa de casamento. Eis a nova aliança, casamento, símbolo do meu amor eterno por vocês. Não sei se você já percebeu, a Bíblia começa e termina com casamento. No jardim do Éden, Deus criando e casando os nossos pais. E em Apocalipse, o livro que fecha a história do lado de cá, capítulo 19, quando Cristo vence os seus inimigos, a criação brada em louvor e adoração diante da mesa do Cordeiro, e ela diz: aleluia, pois o Senhor soberano venceu. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Por quê? Porque, diz o texto, porque chegou o dia do casamento do Cordeiro, e a sua noiva está devidamente preparada. Diante desta realidade gloriosa, pastor John Piper diz: se você é casado, é por isso que você é casado. Se você tem esperanças de se casar, este deve ser o seu sonho. Glorificar a Deus, manifestar Deus ao mundo através do seu casamento. A grande pergunta é: como fazemos isso? E eu diria, em primeiro lugar, nós podemos glorificar a Deus no nosso casamento quando o colocamos no centro da nossa família. Qual é o lugar de Deus na sua família, meu irmão?
Qual é o lugar de Deus no seu casamento? Ele está no centro e é primeiro? Ou ele é consultado apenas em tempos de tribulações? Ele está no centro e é primeiro? Ou é parte apenas do seu final de semana? Quer glorificar a Deus no seu casamento? Coloque Deus no centro. Faça do Senhor, do seu culto, da sua palavra, prioridades para a sua família. Certamente Ele será glorificado no seu casamento. Segunda forma de glorificar a Deus no casamento: preparando o seu cônjuge para um outro casamento. Seu casamento tem dias contados. Não se assuste, não estou falando de divórcio. Estou falando da realidade mais gloriosa que o seu coração poderia ouvir. Estou falando deste casamento com o Cordeiro, com o nosso Salvador. Em breve, oxalá que fosse hoje, o Senhor voltará. Nós vamos até o nosso Deus, com Ele cearemos e entraremos numa relação pactual para sempre. E o seu casamento só terá sido valioso naquele grande dia, se ele existiu para fazer do seu cônjuge e de você melhores discípulos de Jesus Cristo. Seu casamento, meu irmão, é temporário. 70 anos, máximo. 30, 40, 10, 15. Seja o que for. Você está casado, em primeiro lugar, para glorificar a Deus. E você o glorifica fazendo do seu esposo, da sua esposa, um melhor discípulo de Jesus. Representando o Evangelho para seus filhos, convidando os seus filhos para o Evangelho. Eis a grande razão do casamento. Há aproximadamente uns 4 meses, eu celebrei com Sabrina 10 anos de casamento. Eu estava guardando isso para a terceira mensagem, mas eu acho que cabe ler um texto que ela escreveu para mim. O que ela diz sobre mim talvez seja apenas a visão dela, muito graciosa, misericordiosa, bondosa. Eu espero mesmo que eu seja alguma coisa do que ela escreveu, mas não é a razão pela qual eu quero ler. Eu preciso ler tudo para que você entenda o contexto, mas tem 2 frases que ela coloca aqui que realmente alcançam o propósito do casamento. Ela diz: estar aqui com você hoje é prova da grande bondade de Deus para conosco. E eu queria que o mundo inteiro soubesse o homem que você é e por que eu te admiro tanto. Você é o homem mais íntegro, sincero e dedicado que eu conheço. Espero em Deus. Você não mede esforços para cuidar de mim e foi uma imensa honra ter sido escolhida para ser sua esposa. E é por todos esses motivos e muitos outros que eu prometo uma vez mais te amar e te honrar, ser totalmente fiel a você, respeitando e cultivando o nosso amor, que é exclusivo e raro. Prometo valorizar cada dia que passo ao seu lado como um presente de Deus. Prometo te aceitar mais uma vez como você é, sem deixar de te incentivar a ser cada vez mais parecido com Jesus. Prometo, com o passar dos anos, te respeitar, te admirar cada dia mais. Prometo fazer da nossa casa o melhor lugar do mundo. Prometo tentar não ficar chata quando estiver com sono. Está melhorando. Prometo segurar sua mão enquanto atravessarmos qualquer tempestade que vier em nossa vida. Eu quero envelhecer ao seu lado e simplesmente fazer com que seus dias sejam melhores aqui, para que depois, possamos celebrar a eternidade que Deus nos prometeu. E para tudo isso eu conto com a imensa e eterna graça do nosso Senhor, sem a qual nada disso do que estamos vivendo seria possível. 2 frases. Prometo te aceitar mais uma vez como você é. Isso é muito bom. Fomos aceitos por Jesus dessa maneira. Ao mesmo tempo,
prometo te incentivar a ser cada vez mais parecido com Jesus. Você é casado, meu irmão, para isso. E fazendo isso, você estará preparando o seu cônjuge para um casamento eterno e glorioso com Jesus. Amém, queridos? Como glorificar a Deus no casamento? Uma terceira resposta: permanecendo com o seu cônjuge até que a morte os separe. Ninguém vai dizer amém? Amém. Não é necessariamente Três pastores estavam conversando sobre este assunto, né? E alguém perguntou, 30 anos de casado, todos eles: você nunca pensou em divórcio? O cara disse, divórcio não, mas assassino. Eu pensei muito em ser um deles, ou em ser alvo de uma, porque a vida foi muito difícil. Mas divórcio não. Por que não? Por que não? Porque isso representaria o nosso Deus de maneira equivocada. A razão pela qual estamos casados é a glória de Deus. Não somos o personagem principal dessa história. É por isso que quando Deus fala sobre o divórcio a Malaquias, ele diz: eu abomino o divórcio. Não o divorciado, não quem ficou para trás, não quem foi abandonado, não quem viveu decepções, não, mas o divórcio em si. Por quê? Porque ele me representa de maneira equivocada. Eu jamais abandonarei a minha noiva. Ele se entregou por ela, e ela era cheia de defeitos, e ainda hoje é. Mas ele a cobriu com suas vestes puras e limpas, colocou os anéis ou o anel em seu dedo, voltou para a casa do pai e disse: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. E em Hebreus, o autor, citando um texto do Ater, diz: Deus, colocando as palavras na boca de Deus: eu jamais te abandonarei, nunca te deixarei para trás. Não estou dizendo que a paixão será sempre a mesma. Não estou dizendo que você não terá vontade de fazê-lo. Não estou dizendo que você não vai viver problemas. O que eu estou dizendo, meu irmão, é que um casamento glorifica a Deus quando eu decido ficar até as últimas consequências. Não porque sou bom, não porque não tenho vontade de pular fora, não porque às vezes não tenho desejos de fugir, mas porque quando eu olho para o meu Deus e vejo o que Ele quer comigo, Ele jamais me deixou para trás. E se o nosso casamento representa a Cristo e o que Ele quer com o homem, a fidelidade, a permanência aponta para Ele. Quantas vezes você o negou? Quantas vezes você o abandonou? Quantas vezes você deu as costas para Ele? Quantas vezes você o traiu? Quantas vezes você o esqueceu? Ele foi embora? Ele te abandonou? Ele te esqueceu? Não! Ele está no nosso meio hoje, numa celebração de amor, dizendo: pecadores, eu casei com vocês em Cristo Jesus, jamais abandonarei vocês. Não sei se você já se divorciou, se você está num segundo, quem sabe num terceiro casamento. Seria impossível refazer todo o caminho. O que eu diria para você: finque os pés neste casamento, meu irmão. Vá até o fim da sua vida e glorifique a Deus, sendo fiel à aliança que foi feita diante dele. Amém, queridos? Amém. E por fim, terceira e última verdade introdutória sobre o casamento. E esta parte talvez, ou certamente, encherá o nosso coração de gozo. O casamento existe para manifestar Deus ao mundo,
ao nosso cônjuge, aos nossos filhos. Teremos uma mensagem só para isso. A quarta mensagem: qual é a grande missão do casamento? Mas ele também existe nesse processo de glorificar a Deus. Ele existe para nos encher de alegria, de satisfação, não passageira e terrena apenas, mas contínua e eterna para a glória de Deus. Falamos sobre a origem do casamento, o propósito do casamento, e agora nós vamos terminar falando sobre o como do casamento, ou o modelo do casamento. E isso é interessante notar. Paulo aqui em Efésios está falando sim sobre o modelo do casamento, mas ele não o faz a partir de uma poesia, a partir de uma fábula, a partir de um filme de Hollywood. Quando ele resolve falar sobre o como do casamento, ele se volta para onde, gente? Para o Evangelho, para Cristo e para a sua cruz. Se isso não impressiona você, que comece o seu coração a desejar cada vez mais ouvir o Evangelho, pois o Evangelho é a resposta de Deus para todos os nossos problemas. Paulo não vai a uma fábula, não vai a um filme, não vai a uma poesia, ele vai à cruz e toma Cristo por modelo. Qual é o modelo do casamento? Qual é o grande segredo para o sucesso do casamento? É Cristo e o seu amor, não qualquer amor, não amor sentimental, não amor, desculpem os adolescentes, de adolescente, não amor de cartinha, de e-mail, de sentir, de não sentir, de estou com vontade, de não estou com vontade. O modelo de Cristo é amor sacrificial. Querem aprender sobre casamento? Diz Paulo aos Efésios: homens, sejam homens de verdade. Querem aprender sobre casamento? Não precisa ir à estante de autoajuda para ler o mais novo best-seller do momento. Vá a Cristo Jesus, olhe para Ele e veja como Ele amou a igreja. Ele se entregou por ela, Ele foi pendurado por ela, Ele morreu por ela. Ele colocou seus interesses em segundo lugar. Ele abriu mão do seu poder de ordenar os anjos em sua defesa. Ele nos colocou em primeiro lugar e se colocou no nosso lugar. Para quê? Para provocar a maior alegria do nosso coração. União eterna com o Pai. Eis o modelo do casamento. Eis o como do casamento. Eis o grande segredo do casamento. Quando Paulo diz este é um mistério profundo, ele está assim falando sobre a ilustração do Evangelho dentro do casamento, mas ao mesmo tempo ele está dizendo: eis o segredo, o mistério para todos os casamentos, amor sacrificial. E isso resulta, irmãos, em alegria. Isso provoca alegria. Isso gera satisfação. Não apenas terrena, mas eterna. Mas também terrena. Também material. Também física. Para a glória de Deus. Como é que a gente pode viver isso? Como é que a gente pode encher o nosso casamento de alegria hoje? Como é que você pode voltar para casa hoje com o seu casamento cheio de alegria? Eu vou usar as palavras outra vez do pastor John Piper no dia do casamento do seu filho.
A partir dela eu farei aplicações. Ele olhou para o seu filho, e diante de todos ele disse: filho, ame-a mais, sua noiva, e ame-a menos. Ele olhou para sua noiva, ou sua nora, noiva do seu filho, e disse a mesma coisa. Quer um casamento feliz, abençoado? Ame-o mais e ame-o menos. E então ele explicou: ame-a mais do que seus pais, ame-a mais do que seus filhos, ame-a mais do que seus irmãos, ame-a mais do que seus sonhos, ame-a mais do que seu trabalho, ame-a mais do que seu ministério, e ame-a menos do que o seu Deus. Ele se voltou para ela e disse a mesma coisa: quer um casamento feliz, ame-o mais do que seus pais, amigos, irmãos, trabalhos, sonhos, desejos, hobbies, mas ame-o menos do que o seu Salvador. E ele concluiu dizendo: a melhor coisa que vocês podem fazer um ao outro é amar Deus acima de todas as coisas. Quer um casamento feliz, meu irmão? Ame Cristo acima de todas as pessoas deste mundo. Ame o Senhor mais do que o seu trabalho, mais do que o seu dinheiro, mais do que a sua esposa, mais do que seus filhos, mais do que seus hobbies. Ame-o mais. Você tem motivos para isso? Tem. A palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores e seus inimigos, diz Paulo aos Romanos. Deus provou o seu amor por nós, nos entregando o seu Filho amado. Ame o Senhor acima de todas as coisas, e o seu casamento se encherá de alegria. Amém? Mas ame o seu cônjuge mais do que todas as pessoas desta vida, mais do que seus filhos, mais do que seus pais, mais do que seu cachorro. Tem gente que bota até depois do cachorro. Ame-o mais, minha irmã, mais do que a seus filhos, mais do que a seus pais, mais do que as suas amigas. Ame-o mais do que a qualquer pessoa, pois Ele é, depois de Deus, a pessoa mais importante da sua vida. Meu irmão, ame-a mais. Ame-a mais do que a seus filhos. Ame-a mais do que a seus pais. Ame-a mais do que a seus hobbies. Ame-a mais do que o seu dinheiro. Ame-a mais do que a todas as pessoas. Eis o grande problema, irmãos. Os casais estão amando mais seus filhos, estão amando mais seus hobbies, estão amando mais seus familiares. Segundo as Escrituras, a pessoa mais importante depois de Deus é o seu cônjuge. Posso ouvir um amém? Como? Como amar minha esposa? Como amar como Deus espera? Timothy Keller, ele diz: o casamento tem muita coisa, não dá para aprender tudo num dia só. Mas se você puder aprender apenas uma coisa, aprenda isso: ame a sua esposa como Cristo amou você. Sabe qual é o grande segredo do seu casamento? Sabe como o seu coração pode se encher de amor e de alegria na direção do seu cônjuge, até quando a maré da paixão não estiver alta? O Evangelho. Quanto mais eu olho para a cruz de Cristo e vejo o seu amor por mim, mais eu sinto desejos de amar a pessoa mais importante que Ele me deu. Quanto mais eu olho para o Evangelho e me vejo por Ele perdoado diante de Deus, mais eu tenho razões para perdoá-la quando necessário.
Quanto mais eu medito na graça de Deus sobre a minha vida, graça imerecida, favor imerecido, mais eu tenho graça para oferecer no dia da necessidade. Quanto mais eu olho para Cristo, o seu amor fiel, a sua permanência ao meu lado, e me encanto com isso, mais eu tenho desejo de ficar ao seu lado até que a morte nos separe. O grande segredo do casamento é o grande segredo do universo. É o Filho bendito de Deus, pregado no madeiro, nos dando o maior exemplo de amor abnegado. Amor que coloca o outro na frente. Faça isso, e o seu casamento vai ser uma bênção para a glória de Deus. Já teve a sensação que o casamento é um grande mistério? Não tenha apenas uma sensação, tenha certeza hoje, ele é um grande mistério. Ele ilustra a maior notícia de Deus para o homem. Ele existe para manifestar o Deus que deseja casar-se com sua noiva. Ao mesmo tempo, o Evangelho é o grande segredo para o casamento. Eu faria 2 apelos hoje. Volte-se para o Evangelho. Volte-se para Cristo. Seja por Ele amado, perdoado, aceito, compreendido, recebido no amor do Pai. E sinta-se nele e por Ele realizado, satisfeito, preenchido. Ao mesmo tempo, um segundo apelo. Volte-se para o Evangelho e aprenda a amar seu cônjuge. Quanto mais você for alvo do amor de Deus em Cristo Jesus, mais amor no seu coração existirá na direção do seu cônjuge, na direção dos seus filhos, na direção dos seus irmãos. Mas eu sei, parece que este poder não está em nós, e não está. É por isso que na próxima semana falaremos sobre o poder para o sucesso do casamento. De onde vem, como nos apropriamos dele, como colocamos em prática o poder transformador do Evangelho dentro da nossa casa. Amém, queridos?